E aí, galera? Tudo pronto para virar aluno com a gente, preparados para começar 2025 com tudo. Se você, assim como eu, sente que está precisando de um reset mental para encarar os novos desafios, esse pegou rápido. É para você. Hoje vamos mergulhar nas ideias de Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia, para te dar aquele up que você precisa. Isso aí, Carl Gustav Jung desvendou muitos mistérios da mente humana e pode acreditar. Ele deixou ferramentas poderosíssimas pra gente usar no dia a dia e o melhor, você vai pegar rápido como aplicar tudo isso na sua vida. A gente vive nesse mundo maluco, né? Correria, pressão, metas. Parece que a mente fica sobrecarregada. Me diz, Jung já tinha sacado essa necessidade de dar um tempo para a mente respirar lá no tempo dele. Com certeza. Ele comparava a mente com um computador. Se você não limpa o cache, a memória fica lotada e o sistema trava, né? Jung defendia que a gente precisa fazer essa faxina mental para ter mais clareza, energia e criatividade. Faz todo sentido. Mas peraí, pra quem não tá familiarizado, quem foi esse tal de Carl Gustav Jung? Era tipo um guru da psicologia. Jung foi um psiquiatra suíço que revolucionou a forma como a gente entende a mente. Ele foi além da superfície, sabe? Mergulhou no que ele chamou de inconsciente, essa parte da nossa mente que guarda tudo aquilo que a gente não tem consciência, mas que influencia nossas ações. Medos, desejos, traumas. Tinha um iceberg. A gente só vê a pontinha, mas tem um mundão lá embaixo. Exatamente. E Jung dizia que a gente precisa se aventurar nesse fundo do mar mental para se conhecer de verdade e alcançar nosso potencial máximo. E ele nos deixou um mapa para essa jornada. Que demais. Então a gente pode dizer que, para Jung, o autoconhecimento era a chave para uma vida mais plena e significativa. Sem dúvida. E ele não só falava da importância do autoconhecimento, como também desenvolveu ferramentas práticas para a gente colocar isso em prática. E é isso que a gente vai te mostrar hoje. Bora lá. Qual é o primeiro passo nesse mapa da mente? O primeiro passo, e talvez o mais desafiador, é encarar de frente a nossa sombra. Sombra. Já fiquei com medo? Que história é essa? Parece coisa de filme de terror. Calma, calma. A sombra não é um monstro, mas pode parecer assustadora porque é aquela parte da nossa personalidade que a gente esconde, sabe? Aqueles defeitos, medos, inseguranças que a gente prefere não mostrar para o mundo. Todo mundo tem essa sombra. Todo mundo. E Jung dizia que quanto mais a gente tenta reprimir a sombra, mais forte ela fica, influenciando a gente de forma negativa. É como tentar esconder a poeira debaixo do tapete. Ela continua lá, só que escondida. Então o segredo é encarar essa sujeira de frente e fazer uma faxina. Mas como a gente faz isso? Jung dizia que a gente precisa ter a coragem de olhar para nossa sombra, de reconhecer esses aspectos que a gente rejeita em nós mesmos. Só assim a gente pode integrá-los à nossa personalidade de forma saudável. Mas encarar nossos defeitos não deve ser fácil, né? Imagina só. É um processo, exige coragem e autocompaixão. Mas olha só que interessante. Jung observou que grandes líderes, como Nelson Mandela, conseguiram transformar suas sombras em força e inspiração. Mandela, por exemplo, transformou a raiva e a dor da prisão em uma luta pacífica pela justiça e igualdade. Nossa, que exemplo poderoso. Então a gente pode aprender com a sombra e até usar essa energia a nosso favor. Exatamente. Integrar a sombra não significa se tornar uma pessoa perfeita, mas sim se aceitar por inteiro, com luz e sombra. E essa aceitação abre caminho para o crescimento pessoal e a transformação. Entendi. E que outra ferramenta? Jung nos deixou para navegar nesse mapa da mente. Uma ferramenta fascinante é a análise dos sonhos. Jung viu os sonhos como mensagens do inconsciente, sabe? Cheios de simbolismos que podem nos ajudar a entender nossos medos, desejos e até mesmo nossos potenciais. Tipo, quando você sonha que está voando e acorda se sentindo super poderoso, seria isso uma mensagem do inconsciente? Pode ser. Jung acreditava que os sonhos falam uma linguagem simbólica. É como se o inconsciente estivesse tentando se comunicar com a gente através de imagens, emoções e situações. Mas como a gente decifra essas mensagens? Precisa de um dicionário dos sonhos. Jung não acreditava em interpretações prontas. Ele incentivava as pessoas a prestarem atenção nos seus próprios sonhos, anotarem os detalhes e, principalmente, a sentirem que o sonho evocava nelas. É tipo um trabalho de detetive. A gente precisa investigar os símbolos e as emoções do sonho para entender a mensagem. Isso mesmo. E essa investigação pode te levar a descobertas incríveis sobre você mesmo. Grandes líderes como Martin Luther King Jr. usaram seus sonhos, reais ou metafóricos, para encontrar seu propósito e inspirar o mundo. Caramba, então os sonhos são como um guia para a gente se conhecer melhor e encontrar nosso caminho. Exatamente. E Jung nos deixou um mapa para navegar nesse mundo onírico e desvendar os mistérios da nossa mente. E aí, galera? Já anotaram seus sonhos hoje? A gente vai continuar desvendando o mapa da mente de Jung no próximo bloco. Fica ligado. E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho no mundo de Carl Gustav Jung. A gente já viu como a ideia de reset mental é importante para ele e como a gente pode usar ferramentas como a análise da sombra e dos sonhos para se conhecer melhor. Mas me diz uma coisa, essa tal de sombra que a gente falou antes, ela fica guardada em qual parte da mente?
Ótima pergunta. A sombra, assim como todas as nossas experiências, memórias e potencialidades, fica guardada no inconsciente. Lembra da analogia do iceberg? A sombra faz parte daquela imensidão submersa que a gente nem sempre enxerga, mas que tá lá influenciando a gente o tempo todo. Caramba, é muita coisa acontecendo por baixo dos panos, né? E como a gente faz para ter acesso a esse mundo submerso? É tipo aprender a mergulhar. Jung desenvolveu várias técnicas para a gente explorar o inconsciente. A gente já falou da análise dos sonhos, mas ele também usava a associação livre, onde a pessoa fala tudo que vem à mente, sem censura. E a interpretação de contos de fadas e mitos, que são como portais para o inconsciente coletivo. Contos de fadas, sério. Tipo, aqueles que a gente lia quando era criança. Exatamente. Jung acreditava que os contos de fadas, assim como os mitos, carregam símbolos e arquétipos universais que se conectam com o nosso inconsciente. É como se eles falassem uma linguagem que a nossa alma entende. Nossa, que interessante. Eu nunca tinha pensado nos contos de fadas dessa forma. E qual é a vantagem de se aventurar nesse mar do inconsciente? O que a gente ganha com isso? Mergulhando no inconsciente, a gente entra em contato com a nossa essência, com as nossas emoções mais profundas, com a nossa história de vida. É como se a gente fizesse uma viagem arqueológica para dentro de si mesmo e encontrasse tesouros escondidos. Que metáfora incrível. E esses tesouros podem nos ajudar a viver melhor. Com certeza. Quando você se conhece profundamente, você se liberta de padrões limitantes, de crenças que te impedem de ser feliz. Você entende melhor seus medos, suas motivações, seus desejos. E essa compreensão te dá mais liberdade para fazer escolhas conscientes, para ter relacionamentos mais saudáveis, para viver uma vida mais autêntica. Entendi. Então, é tipo tirar uma venda dos olhos e enxergar a realidade de forma mais clara e profunda. Exatamente. E essa clareza te empodera para viver com mais propósito, para realizar seu potencial, para ser quem você realmente é. Faz todo sentido. Mas me explica uma coisa, essa parte da sombra que a gente precisa integrar, ela também fez parte dessa viagem pelo inconsciente. Com certeza. A sombra é como um território inexplorado dentro da gente. E Jung dizia que a gente precisa ter coragem de desbravar esse território, de iluminar os cantos escuros para poder se tornar um ser humano mais completo. Mas encarar nossos defeitos e as partes que a gente rejeita não é fácil, né? Dá até um friozinho na barriga. É verdade, não é fácil. Mas é libertador, imagina só. Você passa a vida inteira tentando esconder uma parte de você com medo do julgamento, da rejeição. Que peso você carrega, né? Quando você acolhe sua sombra, você se liberta desse peso, dessa necessidade de ser perfeito, você se torna mais leve, mais compassivo consigo mesmo e com os outros. Nossa, isso é muito poderoso. Mas como a gente começa esse processo de integração da sombra? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer que você tem uma sombra que todo mundo tem. Ninguém é só luz, né? Todo mundo tem seus defeitos, inseguranças, suas falhas. E tá tudo bem. Aceitar isso já é um grande passo. E depois que a gente aceita que tem uma sombra, o que a gente faz? O próximo passo é observar a sombra sem julgamento. Quais são seus medos? Quais são suas inseguranças? O que te irrita nos outros? Jung dizia que a gente projeta nos outros aquilo que a gente não aceita em nós mesmos. Caramba. Então, quando eu fico irritada com alguém, pode ser que esteja vendo nela algo que eu rejeito em mim mesmo. Que loucura. Pode ser. Claro que cada caso é um caso, mas essa é uma possibilidade interessante para a gente investigar. Observar a sombra, entender suas raízes, suas motivações, é o caminho para se libertar do seu controle. Nossa, essa conversa está me fazendo pensar em tanta coisa. Eu preciso refletir sobre tudo isso com calma. Esses insights são só o começo da jornada. Jung nos deixou um mapa, mas cada um precisa percorrer seu próprio caminho, no seu tempo, com suas descobertas. E você já se aventurou nesse mundo do inconsciente, já encontrou sua sombra. A jornada de autoconhecimento é um processo contínuo, né? A gente nunca chega ao fim. Mas posso dizer que as ideias de Jung têm sido um farol para mim, me guiando nos momentos de escuridão e me mostrando a beleza da minha própria complexidade. Que lindo! Eu também estou animada para mergulhar nesse universo e de descobrir meus próprios tesouros escondidos. E lembre-se, a gente não precisa fazer essa jornada sozinho. Terapia, grupos de apoio, amigos, familiares, todos podem nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. É verdade. E você que está nos acompanhando, o que achou dessa viagem pelo inconsciente? Compartilha com a gente suas impressões, suas dúvidas, suas descobertas. A gente quer te ouvir. E no próximo bloco a gente vai explorar mais uma ferramenta poderosa de Jung, os arquétipos. Fica ligado. De volta ao nosso Pegou Rápido. A gente já desvendou a sombra, mergulhou no inconsciente. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos explorar os arquétipos de Carl Gustav Jung. Prepare-se para conhecer os personagens que habitam o seu inconsciente e descobrir como eles podem te ajudar a viver uma vida mais autêntica e cheia de significado. Personagens no meu inconsciente. Parece até filme de fantasia. Me explica melhor essa história de arquétipos. Imagina um inconsciente coletivo como um grande teatro, onde a peça da humanidade está em constante encenação.
Os arquétipos são os personagens desse teatro, figuras primordiais, com características e funções específicas, que se repetem em todas as culturas e épocas. Então, tipo, a gente já nasce com esses personagens dentro da gente. É como se eles fossem modelos padrões de comportamento e de imagem, que estão impressos no nosso DNA psíquico, sabe? Jung acreditava que esses arquétipos influenciam a forma como a gente pensa, sente e age no mundo. E quais são esses personagens? Tem, tipo, um elenco principal. Tem vários. O herói, a mãe, o sábio, o trickster, a anima, o animus. Cada um com a sua história, sua energia, seu simbolismo. O herói, por exemplo, representa a coragem, a força, a luta contra o mal. Ah, entendi. A mãe simboliza o cuidado, o amor incondicional, a proteção. O sábio representa a sabedoria, o conhecimento, a busca pela verdade. Nossa, que fascinante. E como esses personagens influenciam a nossa vida? Eles interagem com a gente. Eles interagem o tempo todo, se manifestam nos nossos sonhos, nas histórias que a gente gosta, nos filmes que a gente assiste, nas pessoas que a gente admira e, claro, na nossa própria personalidade. Então cada um de nós tem um elenco particular de arquétipos. Exatamente. Jung dizia que a gente tem arquétipos dominantes, que influenciam mais a nossa personalidade, e outros que se manifestam em momentos específicos da vida. E o legal é que a gente pode usar o conhecimento desses arquétipos para ter uma vida mais plena e significativa. Mas como? A gente chama eles para um café e pede uns conselhos. Que ideia genial! Imagina só, tomar um café com um sábio e pedir umas dicas para resolver um problema. Mas falando sério, quando a gente reconhece os arquétipos que atuam na nossa psique, a gente pode usar a energia deles a nosso favor, sabe? Tipo, se você tem um arquétipo do herói forte, pode usar essa energia para vencer desafios, lutar pelos seus sonhos, defender aquilo que acredita. Então é tipo usar a força do herói para ter mais coragem na vida real. Exatamente. Ou, se você tem a energia da mãe, pode usar essa força para cuidar de si mesmo, dos outros, para nutrir seus projetos, para acolher quem precisa de ajuda. Cada arquétipo tem um potencial incrível que a gente pode acessar e usar para evoluir como ser humano. Nossa, isso é muito empoderador. Então a gente pode dizer que com esses arquétipos é como ter um manual de instruções da nossa alma. Perfeito. Jung dizia que integrar os arquétipos à nossa consciência é um passo fundamental para a individuação, ou seja, o processo de se tornar quem você realmente é. Então, quanto mais a gente conhece esses personagens, mais a gente se conhece. Exatamente. E essa jornada de autoconhecimento não tem fim, sabe? A gente está sempre evoluindo, descobrindo novas facetas de nós mesmos. Que incrível. Eu tô super empolgada para começar a explorar esse meu elenco interno. E você, o que achou dessa viagem pelo mundo dos arquétipos? Eu acho fascinante como Jung nos deixou um mapa tão rico e complexo para a gente explorar o labirinto da mente humana. E espero que esse mergulho tenha te inspirado a se aventurar nesse universo e descobrir seus próprios personagens. Com certeza. Jung era realmente um gênio. Ele nos deu ferramentas incríveis para entender a nós mesmos e ao mundo. E o mais importante é que a gente pode usar essas ferramentas no dia a dia para ter uma vida mais consciente, mais autêntica, mais feliz. E aí, galera, gostaram do nosso Pegou Rápido? Esperamos que esse mergulho no mundo de Jung tenha te dado aquele up que você precisava para começar 2025 com tudo. E lembre-se, a jornada de autoconhecimento continua. Continue estourando, continue se questionando, continue se descobrindo. A gente se vê no próximo Pegou Rápido. Valeu, galera!